Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Programa SOS Espiritual. Olá, meus amigos e meus irmãos. Saudamos a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está no ar o programa evangélico SOS Espiritual e com ele a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Filial Cortês, igreja que tem como pastor presidente o pastor Ailton José Alves. O templo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, Filial Cortês, está localizado na Avenida Cruz Cabugá, número 29, no bairro de Santo Amaro, em Recife, capital do estado de Pernambuco. E o templo matriz, a Igreja Filial Cortês, está localizado na Rua Deputado Paulo Viana, número 6, por trás da quadra poliesportiva, no centro da cidade de Cortês. Cidade que fica localizada na região da Mata Sul do estado de Pernambuco. Cidade que é banhada pelas águas do rio Sirinhaém, tanto na sua margem direita quanto na sua margem esquerda. Cortês, SOS Espiritual e a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Nós iremos ler a palavra de Deus, os Salmos de número 129, e após a leitura deste salmo, nós estaremos orando ao Senhor. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, diga agora Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, todavia não prevaleceram contra mim. Os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam confundidos e tornem atrás todos os que aborrecem a Sião.
sejam como a erva dos telhados, que se seca antes que as arranquem, com a qual o segador não enche a mão, nem o que ata os feixes enche o braço, nem tampouco os que passam dizendo: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Salmos de número 129. Senhor, atende a minha oração. Nós estaremos orando ao Senhor nosso Deus, onde você estiver. Ore conosco agora, e assim oremos. Senhor, Deus da minha salvação, diante de Ti, ó Pai, nós temos clamado de dia e de noite. Estamos orando a Ti, Senhor, e pedindo para que a nossa oração chegue, ó Pai, diante da Tua face. Inclina, ó Deus, os Teus ouvidos ao clamor do Teu povo. Porque, ó Pai, nós estamos postos diante de Ti, Senhor, e pedimos que o Senhor venha nos abençoar. Mostra-nos, ó Pai, as Tuas maravilhas, pois assim sendo, ó Deus, nós as anunciaremos diante de todas as pessoas. Senhor, nós clamamos a Ti e pedimos ao Senhor, pelas Tuas misericórdias, que o Senhor não rejeite a nossa oração. Às vezes, ó Pai, nos sentimos rodeados como que de muitas águas, que às vezes nos cercam pessoas semelhante a leões famintos, mas pedimos a Ti, ó Pai, que o Senhor afaste de nós tais pessoas. As benignidades do Senhor nós cantaremos dia após dia, pois a nossa boca, ó Pai, os nossos lábios manifestam diariamente, dioturnamente, a Tua fidelidade de geração em geração. Pois, ó Pai, o Senhor fez maravilhas, faz e fará maravilhas no meio do Teu povo. Os céus Te louvam, as águas também obedecem à Tua voz, à Tua orientação, e nós, o Teu povo, nos reunimos em assembleias dos santos, pois o Senhor jurou ao Teu servo Davi que faria um concerto com todo aquele e aquela que o Senhor o tem por escolhido. E o Senhor nos escolheu dentre as multidões, ó Pai, Senhor Deus dos exércitos. Ninguém é forte como o Senhor. Só o Senhor é forte. Ninguém é fiel como o Senhor, pois a Tua fidelidade pertence a Ti, Senhor. Tu dominas o mar,
quando ele está bravio. Tu faz o mar se aquietar. O Senhor quebra as ondas na praia. Os céus, quando se enegrecem, também obedecem à tua voz. O norte e o sul, que o Senhor criou, também obedecem à tua voz. O braço esquerdo, o braço direito, da mesma forma obedecem à tua voz. E o teu povo, ó Pai, que se reúne em festa, também obedecem à tua voz. Em teu nome, ó Deus, nós aqui estamos, pois o Senhor é a nossa defesa. Às vezes não há quem nos defenda, mas o Senhor é o nosso Rei, é a nossa defesa. Pai eterno, o Senhor nos socorre e está sempre ao redor do teu povo. O Senhor encontrou alguém fiel a ti sobre a terra e o ungiu com o óleo santo. E é o teu povo que te clama, que chama pelo teu nome. E este povo ficará firme diante de ti, embora ameaçados por inimigos visíveis e invisíveis. Mas diante de ti, ó Pai, está o teu povo que te louva, que te exalta, que te magnifica. E nós confiamos em ti, ó Deus, que o Senhor derrubará os nossos inimigos perante nós, feridos. Pai querido, assim o teu povo acredita, meu Deus. Ó Deus eterno, nós assim te oramos, pois assim acreditamos que a tua benignidade é para sempre. É por isso que nós dizemos eternamente que o Senhor reina, que o Senhor é bendito para sempre, ó Pai. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Em teu caminho prosseguirei, nos verdadeiros ensinos. Programa evangélico SOS Espiritual e a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Alegria muito grande ter você conosco, você que nos acompanha pelas redes sociais. Lembrando que este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, em Pernambuco, filial Cortês. Igreja que tem como pastor presidente o pastor Ailton José Alves. Na mesa de áudio trabalha o nosso amigo e irmão Jaelson, locutor. A apresentação do seu amigo e irmão em Cristo, pastor Jonas Tomás. A mensagem da palavra de Deus transmitida pela nossa irmã Ivani Carneiro. E o empreendimento é do nosso irmão Ginaldo Silva, através da rádio divulgadora WG Publicidade. SOS Espiritual, sequência Cantando com a Harpa Cristã. Nós iremos louvar
o nome do Senhor nosso Deus com o hino da harpa cristã de número 541. O pastor José Pimentel de Carvalho, pastor presidente das Igrejas Evangélicas Assembleias de Deus em Curitiba, no estado do Paraná, ele é o autor deste hino, letra e música. A letra e a música deste hino é de autoria do pastor José Pimentel de Carvalho, um brasileiro paranaense, presidente das Assembleias de Deus em Curitiba e em todo o estado do Paraná. Pastor Pimentel, como era conhecido, pois ele faleceu, encerrou sua carreira ministerial e terrenal no ano de 2011, quando ele tinha 81 anos de idade. E durante esses 81 anos de idade que o pastor Pimentel viveu, 66 anos foi de profícuo ministério pastoral. Isto é, ele faleceu aos 81 anos de idade e ele pastoreou igrejas no estado do Paraná durante 66 anos. Este pastor, desde os 14 anos de idade, que ele servia ao Senhor Jesus, e quando ele aceitou Jesus aos 14 anos de idade, então na igreja onde ele congregava, era uma igreja em um bairro onde as pessoas trabalhavam na agricultura familiar, e naquela igreja, a Assembleia de Deus, ele, o pastor Pimentel, era o único que sabia ler naquele tempo. Como ele era o único que sabia ler, o pastor daquela igreja, por nome Belarmino Pedro Ramos, que não sabia ler, chamava o pastor, o futuro pastor Pimentel, da época, um adolescente, para ler a palavra de Deus. E o pastor explicava o que o adolescente Pimentel estava lendo. Ali então, o irmão Pimentel, o futuro pastor, daquela forma ele foi progredindo na palavra de Deus, lendo a Bíblia e ouvindo a explicação do pastor Belarmino. E ele foi tomando gosto pela palavra, o adolescente Pimentel. Quando muito jovem, ele então agora entendeu que não devia ficar somente lendo para o pastor Belarmino explicar, mas ele entendeu que precisava também pedir a Deus para que lhe desse a interpretação das Escrituras Sagradas. E assim Deus o fez. E a partir do momento em que o adolescente Pimentel de Carvalho passou a também explicar a palavra de Deus, ler e explicar, o pastor Belarmino deu confiança a ele, e aquele adolescente passou então a também fazer pregações da palavra de Deus.
pois o pastor Belarmino entendeu que o adolescente Pimentel tinha responsabilidade e tinha chamada para a obra de Deus. Durante a sua adolescência, ele passou a maior parte do tempo lendo a Bíblia Sagrada, ia para o roçado com seus pais, agricultura familiar, e à noite, com a luz de candeeiro, lamparina, movida a querosene ou a óleo diesel, ali na sua casa, o adolescente Pimentel de Carvalho lia a Bíblia. E ele foi tomando gosto, e então, na sua juventude, quando ele agora era um jovem, o pastor Belarmino o levou para ser apresentado como auxiliar local, auxiliar da lista pequena naquela igreja. Então, de auxiliar da lista pequena, ele se transformou em um auxiliar oficial, a um diácono, chegou ao presbitério da igreja, e quando foi no ano de 1946, aí então o pastor da igreja, pastor Belarmino, o levou para o Rio de Janeiro, para São Cristóvão, bairro de São Cristóvão, onde estavam ali os missionários suecos, especialmente o missionário Gunnar Wingren, que estava ali pastoreando a igreja de São Cristóvão, naquela região sudeste do Brasil. Então, naquele ano, o jovem, agora já José Pimentel de Carvalho, já um homem, já casado, foi consagrado a evangelista. Como ele era um homem de letra, sabia ler muito bem, era desenvolvido na leitura, em pouco tempo ele se tornou pastor auxiliar da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no bairro de São Cristóvão, no estado do Rio de Janeiro. E do ano de 1962 até o ano de 2011, o pastor Pimentel de Carvalho foi pastor presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Curitiba. E durante boa parte deste tempo também foi pastor presidente da Convenção das Assembleias de Deus do estado do Paraná. Tornou-se então um dos maiores nomes da história das igrejas evangélicas Assembleias de Deus no Brasil, e a poesia de seus hinos, os hinos que ele formava, que ele escrevia, tanto a letra quanto a música, eram verdadeiros mensagens, eram verdadeiras mensagens, e mensagens valorosas, como um obreiro valoroso que era o pastor Pimentel de Carvalho. E durante muitos anos, durante 66 anos, pastor Pimentel pregou a palavra de Deus e escreveu vários hinos.
escrevendo, compondo letra e música. E um deles é este aqui, 541, que fala sobre o Calvário. E nós, das Assembleias de Deus no Brasil, entoamos este hino no dia da ceia. Geralmente nós entoamos este hino 541. No ano de 2011, como já falamos, aos 81 anos de idade, aprouve a Deus a recolher às mansões celestiais este soldado, batalhador, nas plagas do Evangelho de Jesus Cristo, levando a palavra de Deus pelas plagas brasileiras, dizendo que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura e Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Morreu na fé, guardou a fé, aguardando agora a coroa que ele receberá naquele dia. Linda história da vida do jovem adolescente José Pimentel de Carvalho e um dos compositores de alguns hinos da nossa querida harpa cristã. Louvemos ao Senhor, 541 da nossa harpa. Salvador, ó revelação de amor.
Este é o meu, é o seu, é o nosso programa evangélico SOS Espiritual, e com ele a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Vamos louvar a Deus com o hino de número 545 da nossa centenária Harpa Cristã. Hino de número 545, que foi escrito já agora bem pertinho de nós, no ano de 1971. Quem o escreveu, este hino tão lindo, foi o nosso irmão James Gaiter. James, ele era um soldado do exército e no final dos anos 60, ele então, por ocasião de uma intervenção militar da qual ele participou, diz a história que naquele período ele foi destinado para uma região onde a vegetação não era muito propícia, pois a região onde a sua turma estava destinada era uma região do semiárido, isto é, pouca chuva caía naquela região. E até então, ele servindo ao Senhor Jesus, naquela miríade, daquele exército que ele servia, não tinha tido ainda a veia poética para escrever ou compor qualquer que fosse alguma canção para o nosso Deus. Em chegando naquela região do semiárido, onde a vegetação era toda savana e quase 100% ressequida, árvores retorcidas pela seca do solo rachado, fissuras imensas no solo. E o que prevalecia ali? Qual a cultura daquele povo? Eles simplesmente cultuavam, ou melhor, cultivavam drogas ilícitas. Ele então perguntou a alguém que morava ali há bastante tempo: por que vocês, nesta região tão seca, ainda se é de ter a cultura para produzir vegetais para vocês se alimentarem? Vocês cultuam, ou melhor, a cultura que vocês desenvolvem é o plantio da erva daninha. Alguém respondeu para ele: é que Deus está morto e não olha para nós.
aquele lugar chamava-se Vietnã. E James Gaither, como soldado do exército de pacificação da guerra do Vietnã, servindo ao Senhor Jesus, naquele tempo então ele começou a pensar. Alguém diz que tudo isto acontece porque Deus está morto. Ele então passou a pensar e olhou para um outro lado e viu pessoas que estavam ali entoando alguma música. Mas em meio à guerra, entoar uma música onde o que se ouvia era o grito de guerra, mas do outro lado tinha alguém entoando uma música e era uma menina que estava ali na companhia de outra menina e estavam entoando uma música. Como James Gaither servia ao Deus do céu, ele entendeu que aquela canção não exaltava o exército do Vietnã, nem também era palavras de repulsa ao exército que estava ali fazendo aquele plano de paz. James Gaither entendeu que aquela canção era algo relativo ao Deus do céu. Ele então, inspirado naquela canção, que já tinha ouvido de alguém que tinha dito que Deus está morto, por isso não chove nesta terra, por isso que o Vietnã está em guerra e vai ser totalmente destruído porque Deus está morto. Em meio àquele desespero, aquele quadro de incertezas, surge alguém cantando um louvor ao Cristo que vive e vive para sempre. E James Gaither chamou aquelas duas jovens, anotou o que ele entendeu na língua vietnamita, escreveu o que ele estava entendendo, e as poucas palavras que James Gaither entendeu que aquelas jovens estavam cantando, louvando naquela canção a Deus, era a seguinte: porque ele vive, porque ele vive, porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, eu não tenho medo, porque eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. James Gaither, então deslumbrado, porque ouviu aquela canção que estava contrapondo ao que ele tinha ouvido há horas atrás, que Deus estava morto.
Mas agora veio o contraponto, dizendo que porque ele vive, posso crer no amanhã. Todos os vietnamitas estavam com medo do exército apaziguador. Estavam temendo, mas aquelas duas jovens cantavam: porque ele vive, temor não há. Que bênção! Vamos louvar a Deus com este belo hino 545, escrito pelo nosso irmão James Gaither, em plena guerra do Vietnã, no ano de 1971. Louvemos ao Senhor. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz morreu por meu pecado, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos de meu Jesus,
Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Momento de reflexão. A tua palavra escondi, guardada no meu coração. Queremos saudar a todos os nossos ouvintes com a paz do Senhor. Hoje queremos fazer uma reflexão sobre o sofrimento. Todos nós sabemos que muitas pessoas no mundo sofrem. Uns sofrem com enfermidade, outros sofrem com motivos outros, às vezes sofrem com a família, sofrem com os filhos, enfim. Mas a Bíblia Sagrada, lá no livro de São João, capítulo 9, versículos de 1 a 2, diz: Jesus caminhando viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Essa interrogação precisava de uma resposta, precisava de uma explicação. E eu creio que esta seria uma das perguntas que mais fazemos. Por que sofremos? O sofrimento, meu irmão, meu amigo, ele chega de maneira diferente, com situações diferentes, em tempos diferentes, mas todos nós, seres humanos, somos atingidos por ele, independente de que somos, ricos, pobres, sábios, ignorantes, religiosos, ateus, brancos, negros, idosos, crianças, enfim. Todos nós, seres humanos, já experimentamos um pouquinho de um sofrimento. Há um texto na Bíblia onde lemos sobre esta realidade. Ora, lá no livro de Jó, capítulo 5, versículos 6 a 7, nos diz: a aflição não brota da terra, a desgraça não nasce do chão. Somos nós mesmos que causamos o sofrimento, tão certo como são as faíscas das brasas que voam para cima. E dos vários exemplos que a Bíblia nos dá de pessoas que sofreram, vamos refletir sobre 2 deles. E o primeiro que eu quero destacar neste momento será Jó, um homem que Deus conhecia ele de perto. Ora, Jó era um homem íntegro, um homem que servia a Deus, temente, e ele é descrito pelo próprio Senhor, quando Deus diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e se desvia do mal. Isso está no livro de Jó, capítulo 1, versículo de 1 a 8. Este homem experimentou a dor do sofrimento. Ele enfrentou percas. Que percas, meu irmão? Perca dos seus bens, seus filhos, sua saúde principalmente. No livro de Jó, nos capítulos 1 e 2, temos isto com detalhes. Depois de um período de dores, questionamentos, depois de ser provado como ouro quando passa pelo fogo, ele conheceu a Deus de uma maneira mais rica, mais real, mais profunda e mais íntima. A Bíblia nos relata as palavras de Jó ao Senhor. Sabe, depois de tanto sofrimento, Jó dizia: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhes o dobro de tudo que antes possuíra. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter
14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também ele teve outros filhos, aqueles filhos que faleceram, que morreram. Deus deu mais 7 filhos e 3 filhas. E em toda aquela terra não se achavam mulheres mais formosas do que as filhas de Jó. E seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disso viveu Jó 140 anos e viu seus filhos e os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Isto está registrado no livro de Jó, capítulo 42, versículo 2 e 5, 10 e 12. Depois confira na sua Bíblia, 13 a 14 até o 16. Ora, Deus não abandonou seu servo, antes assistiu e fez Jó um homem mais íntimo do Senhor. Seu fim foi mais lindo do que o começo. Está aí registrado o exemplo na vida de Jó. Esse homem passou pelo sofrimento, perdeu bens, perdeu família, perdeu até sua saúde, mas ele nunca abriu a boca para blasfemar, nem se revoltar contra Deus. Tem pessoas que, quando está passando momentos de dificuldade, de prova, de sofrimento, fica aborrecido, fica até se lastimando por não ter aquilo que queria ou o bem que desejava. Mas, meu amigo, lembre-se que Jó dizia: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E outra pessoa que nós vamos destacar neste momento é o apóstolo Paulo. Ora, o apóstolo Paulo, ele narra seus sofrimentos quando ele diz: eles são servos de Cristo. Isso quando ele foi açoitado, né? Ele não era melhor do que os outros. Embora, ao dizer isso, ele estava falando como se fosse assim, uma pessoa que não tivesse assim um senso. Mas, pois eu tenho trabalhado mais do que eles, tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Ora, o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor do evangelho, mas depois que Jesus teve um encontro com ele no caminho de Damasco, ele se tornou um homem humilde, um homem crente, um homem temente a Deus, e ele depois soube o que era passar por sofrimentos, pois ele foi açoitado, ele foi preso, esteve em prisões, esteve em naufrágio, mas em momento nenhum o apóstolo Paulo reclamava. Ora, em 5 ocasiões os judeus deram-lhe 39 chicotadas. Já pensou? Ele apanhou por quê? Porque estava pregando o evangelho, porque estava fazendo a vontade de Deus. E 3 vezes os romanos lhe bateram com porretes e uma vez ele foi apedrejado. Veja, 3 vezes em navio ele estava viajando e o seu navio afundou a embarcação. E numa dessas vezes ele passou 24 horas boiando no mar. Você já pensou? Nas viagens que Paulo fazia, Paulo fez 3 viagens missionárias. Em todas as 3 ele tem experiência para nos falar. E veja, ele esteve em perigo nas inundações, e também perigos de ladrões, porque naquela época existiam muitos piratas que assaltavam navios, assaltavam embarcações, em perigo causado pelos patrícios e judeus, e também os não-judeus. E tendo estado ele no meio de perigo nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também perigo causado por falsos irmãos. Então, veja só. Tendo tido trabalhos e canseiras, ele experimentou de tudo nessa vida, mas em momento algum ele reclamava. Ele também registra isso no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27, diz: tenho passado fome e sede, mas tem faltado em casa comida e roupas, mas para que não me ensoberbecesse, e com grandeza das revelações, ele tinha um espinho na carne, e muitas vezes ele orava ao Senhor. 3 vezes ele orou para o Senhor: tira esse espinho da minha carne. Mas o Senhor disse: a minha graça te basta. Este homem experimentou na sua caminhada toda a sorte que podemos testemunhar.
Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor. Está registrado em 2 Coríntios, confira aí na sua Bíblia, capítulo 12, versículo de 8 a 10. Diz assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Então, não estamos isentos, irmãos e amigos, de sofrimento, mas Jesus, com a sua graça, pode nos assistir, nos fortalecer e nos ajudar a entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Assim diz lá no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 28. No sofrimento, conte com Jesus. Ele experimentou sofrimentos nessa terra, experimentou desprezo, escárnios, dor, o próprio Filho de Deus, mas tudo isso ele passou por amor a mim e a você. Se você está passando por momentos de dificuldade, de sofrimento, não reclame, só clame ao Senhor, peça a Ele para lhe dar a sua graça, a sua bênção, a paciência de esperar o tempo certo da vitória chegar. Lembre-se, não há bem que dure a vida toda, nem nenhum mal que um dia não se acabe. Olha, muitas vezes você está passando momentos de dificuldade nessa vida, mas o Senhor Jesus está ali assistindo, meu irmão. Não se desespere, vai chegar o tempo de bonança, vai chegar o tempo de paz na sua vida, de tudo isso passar, porque a glória que nos espera vai ser revelada a nós quando nós chegarmos lá do outro lado da vida. Lembre-se, se você hoje está sofrendo, não é por toda a vida. Conte com Jesus na hora do sofrimento, Ele vai passar com você e vai lhe dar a graça para vencer e ser feliz na sua vida. Quero encerrar aqui esta reflexão dizendo a você: Jesus é o melhor amigo. Nas horas incertas, nas horas de sofrimento, conte com o amigo Jesus. Amém. Estamos apresentando o programa SOS Espiritual. Programa SOS Espiritual. Este é o meu, o seu, o nosso programa evangélico SOS Espiritual. E a sequência cantando com a harpa cristã. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, filial Cortês. Você é convidado para estar frequentando, fazendo parte ou visitando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cortês, o Templo Matriz, localizado na Rua Deputado Paulo Viana, número 600, por trás da quadra poliesportiva, no centro da cidade de Cortês. Se você mora nos bairros da cidade de Cortês, nós temos as igrejas Assembleias de Deus em cada bairro da nossa cidade. Se você mora nos engenhos, nas agrovilas, nas vilas, na zona rural da cidade de Cortês, lá também nós temos um templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Frequente, seja um assíduo frequentador ou frequentadora. Torne-se um membro ativo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cortês. Você que nos acompanha pelas redes sociais,
Procure aí na sua cidade, no seu bairro, pertinho de você, tem uma igreja Assembleia de Deus. No estado de Pernambuco, é aquela igreja de cor azul e branco. Em outros estados do Brasil, procure aí a igreja Assembleia de Deus e com certeza você será bem recebido, você será bem recebida e Deus vai continuar falando com você. Chegamos ao final de mais um SOS Espiritual e a sequência Cantando com a Harpa Cristã. Agradecemos em primeiro lugar o nosso Deus que tem nos ajudado a proclamar a sua palavra. Agradecemos também a você que tem nos acompanhado pelas ondas da rádio divulgadora WG Publicidade. Agradecemos também ao nosso irmão Jaelson Locutor, que está por trás da mesa de som, a nossa irmã Ivani Carneiro, que nos trouxe a mensagem da palavra de Deus, e ao empreendedor, irmão Ginaldo Silva, que nos permitiu transmitir mais um SOS Espiritual, cantando com a harpa cristã. Pai, nós te agradecemos por mais um programa levado ao ar. Queremos te louvar, Senhor, por esse momento tão glorioso, onde louvamos o teu nome, aprendemos a tua palavra com a mensagem que nos foi transmitida. Que possamos, ó Deus, estar, Senhor, guardando a tua palavra no nosso coração. Continua abençoando esta equipe, a mim, irmã Ivani Carneiro, irmão Jaelson Locutor, irmão Ginaldo Silva. Continua abençoando também este ouvinte que está nos acompanhando pelas redes sociais e aqueles que nos acompanham aqui no centro da cidade de Cortês. Que a tua bênção seja sobre o teu povo, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos dizem amém. Programa SOS Espiritual.